As três mulheres mais misteriosas da Bíblia. A mulher misteriosa de Caim. No intrigante mundo da Bíblia, algumas mulheres despertam muita curiosidade. Uma delas é a esposa de Caim, cuja história, registrada em Gênesis 4:17, narra o nascimento de Enoque após o exílio de Caim. Esta mulher misteriosa tem intrigado cristãos ao longo dos séculos, especialmente considerando a complexidade da genealogia inicial da humanidade. Ao examinarmos os primeiros capítulos de Gênesis, deparamos-nos com Adão, Eva, Caim e Abel. Após o infame assassinato de Abel, Caim é exilado para a terra de Nod, onde, surpreendentemente, encontra uma esposa. A Bíblia não fornece detalhes sobre essa mulher, levando-nos a especular sobre sua origem. Além de Caim, Abel e Sete, Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Naquela época, o casamento entre parentes próximos não era proibido, e Caim poderia ter se casado com uma de suas irmãs ou parente próximo. O livro de Levítico, posteriormente, estabeleceu leis contra esses casamentos. A falta de detalhes específicos sobre a idade de Caim e Abel no momento do assassinato e a longa vida de Adão sugerem uma população significativa naquela época. Portanto, a busca por uma esposa para Caim antes do exílio não seria um desafio, dada a numerosa descendência de Adão e Eva. A Bíblia não fornece nenhuma informação sobre quando Caim matou Abel ou a idade em que esse assassinato ocorreu. O roteiro apenas afirma que aconteceu no fim dos dias. Não é necessário presumir que Caim e Abel eram jovens ou adolescentes na época, ou se cada um deles tinham mais de 50 anos. Então, poderia ter havido um número significativo de pessoas vivendo naquela época. Isso é apoiado pelo fato de que Adão e Eva tiveram muito mais filhos e filhas além de Caim e Abel. A Bíblia afirma que Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu e viveu por mais 800 anos. Deus prometeu multiplicar grandemente a concepção de Eva de acordo com a tradição judaica. Adão teve 33 filhos e 23 filhas. Isso significa que havia muitas pessoas vivendo na época de Caim e Abel. Estima-se que aproximadamente 32 mil pessoas poderiam estar vivas quando este trágico evento ocorreu. Além disso, Gênesis 5 documenta a longa expectativa de vida dos descendentes de Adão. Com base nas informações fornecidas na Bíblia, não está claro com quem Caim se casou, mas podemos supor que é mais provável que Caim tenha se casado com um de seus parentes próximos. De acordo com Gênesis 4:14, Caim temeu por sua vida após matar Abel, o que implica que já havia outros descendentes de Adão e Eva vivendo no mundo. O fato de Adão e Eva terem tido muitos outros filhos antes de Caim se casar é mencionado em Gênesis 5:4. É altamente provável que não houvesse apenas filhos, mas também netos de Adão e Eva, vivendo na época da morte de Abel, na humanidade pré-adâmica. Há quem sugira que a esposa de Caim pertencia a um grupo de humanos pré-adâmicos que existiam antes de Adão e Eva. No entanto, esta hipótese levanta mais questões do que respostas. A Bíblia deixa claro que Adão foi o primeiro homem. Essa ideia de que Caim poderia ter se casado com alguém desta raça pré-existente contradiz isso. Além disso, Eva recebeu esse nome porque ela era a mãe de todos os vivos. Gênesis 3:20. A família de Caim perpetuou muitas rebeliões contra Deus. A linhagem de Caim construiu a cidade do homem. Este projeto atingiu o clímax mais tarde com a construção da Torre de Babel. Isso é tudo o que sabemos sobre a família e a posteridade do amaldiçoado Caim, até encontrá-los todos exterminados no dilúvio universal. Gênesis 4:25 e 26. Em última análise, a identidade da esposa de Caim permanece envolta em mistério. A narrativa destaca a complexidade das relações familiares no início da humanidade e nos desafia a explorar as sutilezas da palavra de Deus.
Joquebede, uma mãe de fé que desafiou a adversidade. A história de Joquebede, a mãe de Moisés, é um testemunho impressionante de fé diante da adversidade. Uma escrava hebraica no Egito, ela se destacou como filha de um levita e esposa de Arão, também um levita. Viveu em um período crucial quando os israelitas enfrentavam opressão e perseguição. Ao longo de 400 anos no Egito, a posição dos hebreus mudou e Joquebede testemunhou a ascensão de um novo faraó que esqueceu a contribuição de José. Moisés nasceu em meio a tempos difíceis para os israelitas quando estavam sob intensa pressão egípcia. Quando Joquebede não pôde mais esconder Moisés, ela tomou uma decisão ousada. Ela fez uma cesta impermeável e colocou o bebê nas águas do Nilo, confiando que Deus o protegeria. A filha do faraó o encontrou e Joquebede, com coragem, tornou-se a ama do próprio filho. Deus tinha um belo plano para a libertação de Moisés e, em última análise, para a libertação do povo de Israel. Ele habilmente dirigiu as ações dos pais de Moisés, o curso do rio Nilo e os sentimentos da filha do faraó para realizar sua vontade divina, usando tanto a iniciativa inteligente da família de Moisés quanto a necessidade da filha do faraó. Chamar Deus pode tornar seu pior inimigo seu salvador. Foi um milagre que a filha do faraó escolheu adotar Moisés. Deus fez dela uma amiga submissa. Isso traz à mente uma série de promessas que Deus faz na Bíblia para aqueles que o temem, sobre como Ele colocará nossos inimigos de joelhos. Provérbios 16:7. Mesmo aqueles que procuram prejudicá-lo podem ser usados por Deus para realizar a vontade dele em sua vida. Há um tema consistente em toda a Bíblia sobre Deus retribuindo aqueles que depositaram sua fé nele. Joquebede é um exemplo de fé. Joquebede conseguiu recuperar a custódia de seu filho como resultado direto de sua fé em Deus e de sua disposição de colocar essa fé em ação. O que aconteceu com Joquebede é um mistério para nós. Mas uma coisa pode ser dita a respeito: ela realmente deixou sua marca no mundo. O trabalho que Moisés fez continua a torná-lo um dos líderes mais influentes da Bíblia. Este seria seu legado. O ato de fé de Joquebede transcendeu gerações. Ela não apenas salvou a vida de seu filho, mas também desempenhou um papel fundamental na criação do futuro líder e libertador dos israelitas. Sua história destaca a força da fé em meio à adversidade e a maneira como Deus recompensa aqueles que confiam nele. A fé é um conceito desafiador. Para definir um conceito bíblico de fé, inclui acreditar que Deus existe e que Ele é santo e confiável, tanto que baseamos nossas vidas nele e em Sua palavra, fazendo o que ela diz. Não importa o que nossos olhos físicos digam, nós, através da fé em Jesus Cristo, obtemos a vitória que vence o mundo, conforme 1 João 5, 4 e 5. Zípora, o amor que surgiu nas terras tranquilas de Midian. Zípora, filha de Jetro, da terra de Midian, desempenhou um papel significativo na vida de Moisés. Quando Moisés fugiu do Egito após matar um egípcio, chegou a Midian, onde encontrou refúgio na família de Jetro. Zípora, a filha de Jetro, se tornou a esposa de Moisés em circunstâncias singulares. Moisés, inicialmente um estrangeiro em Midian, chamou a atenção de Zípora ao ajudar na obtenção de água. O encontro levou ao convite para a casa de Jetro e, eventualmente, ao casamento com Zípora. O relacionamento deles floresceu nas terras tranquilas de Midian, longe das complexidades do Egito. Certo dia, Moisés, enquanto cuidava de suas ovelhas, depara-se com um arbusto em chamas que não se consumia. Deus fala com ele, revelando uma missão: resgatar os israelitas da miséria no Egito. Moisés expressa preocupação sobre sua capacidade de persuasão. E Deus realiza milagres, transformando um cajado em cobra e curando a mão de Moisés.
Equipado com esses sinais, Moisés parte para confrontar o faraó e libertar seu povo do Egito. Só que agora as coisas ficam um pouco complicadas e confusas, pois enquanto eles estavam hospedados em um alojamento ao longo do caminho em direção ao Egito, a Bíblia diz que o Senhor encontrou Moisés e estava prestes a matá-lo. Êxodo 4:24. Então Deus estava prestes a matar Moisés? Sim, é isso que a Bíblia diz. A razão parece ser que Moisés não havia circuncidado seu filho, um ato que foi muito significativo para os israelitas. A circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e Abraão. E isso foi crucial para todo israelita do sexo masculino ser circuncidado como uma forma de entrar naquele relacionamento de aliança com Deus. Este evento intrigante levanta mais questões do que respostas sobre qual o papel da circuncisão na salvação da vida de Moisés e a atitude de Zipora. Diferentes análises apontam que Moisés estava em perigo devido à possível negligência da circuncisão de seu filho, um rito crucial na aliança abraâmica, Gênesis 17:9-14. Ao deixar de cumprir essa obrigação da aliança, Moisés poderia ser percebido como inadequado para liderar os israelitas. A intervenção de seu filho, ao realizar a circuncisão, não apenas preservou a vida de Moisés, mas também realinhou-o com a aliança divina. Uma abordagem alternativa destaca o ato de Zipora como um gesto de fé e obediência dentro da sociedade da época. Este entendimento ressalta a importância do contexto cultural e espiritual ao interpretar as ações de Moisés e sua família. Seria atípico, ou seja, incomum uma mulher conduzir a circuncisão, mas Zípora, a esposa de Moisés, agiu prontamente como uma mediadora espiritual entre Deus e sua família, assegurando a manutenção da aliança. Compreendendo rapidamente a gravidade da situação, ela tomou uma faca de pedra, circuncidou seu filho e, em seguida, tocou os pés de Moisés com o prepúcio, declarando: "Certamente você é para mim um noivo de sangue." Êxodo 42:2. Após essa ação decisiva, Deus permitiu que Moisés continuasse, poupando-lhe a vida. Isso sugere que a prontidão de Zípora não apenas salvou Moisés, mas também colocou sua família em alinhamento adequado com a aliança divina. A narrativa destaca a importância que Deus atribuía à aliança e à observância de seus mandamentos por Moisés. Como líder escolhido para conduzir os israelitas, Moisés precisava estar plenamente comprometido com Deus, inclusive seguindo rituais e tradições que, embora possam parecer insignificantes, detinham um significado profundo ao interpretar as ações de Moisés e sua família. Zípora mostrou-se uma esposa solidária e compreensiva. Ela enfrentou desafios ao lado de Moisés durante a jornada pelo deserto, apoiando-o nos altos e baixos. O episódio em que ela circuncidou o filho para evitar conflitos com Deus destaca sua compreensão da importância das promessas divinas. O casamento de Moisés e Zípora, embora não isento de desafios, é um testemunho de como o amor pode prosperar mesmo nas terras aparentemente tranquilas de Midian. A história de Zípora destaca a importância do apoio mútuo e da compreensão nas relações conjugais, mesmo em meio a jornadas desafiadoras. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.